Olá, e que bom ter a vossa companhia. Já pararam para pensar como é que uma simples peça de roupa pode, na verdade, contar a história de toda uma ilha, a história da sua gente, da sua luta e da sua incrível criatividade? É precisamente essa história tecida no traje tradicional da Madeira que vamos desvendar hoje. Muito bem, vamos a isto. O nosso ponto de partida é esta peça que estamos a ver. Uma camisa de linho do século XX que está no Museu Etnográfico da Madeira. À primeira vista pode parecer só uma camisa. Mas a pergunta que nos vai guiar é de que forma é que esta peça de roupa é, na verdade, uma autêntica ferramenta de engenharia, um projeto para a sobrevivência. Para começar, vamos ter de fazer uma espécie de anatomia a este vestuário. Vamos olhar para os pormenores, aqueles detalhes que muitas vezes nos passam ao lado, e perceber como cada um foi pensado para a vida exigente das zonas altas da Madeira, onde a funcionalidade era tudo. Vamos focar-nos primeiro na camisa de homem, esta com o número de inventário MM 96/421. É muito importante percebermos isto. Esta peça não era para mostrar, não era para a festa, era um instrumento de trabalho desenhado para aguentar o esforço do dia-a-dia no campo. E é nestes detalhes que a genialidade se esconde. Vejam bem, as pregas à frente não eram só decoração, davam elasticidade, permitiam que a pessoa se dobrasse, se esticasse a trabalhar na terra, sem rasgar o tecido. Depois, a abertura. Repararam que só tem 3 botões? É de propósito, para evitar que a camisa se abrisse toda com esforço. E o toque de mestra? A presilha. Um pormenor fantástico. Uma pequena argola na base que prendia diretamente às calças. O resultado? A camisa ficava sempre no sítio, a proteger as costas do frio e da umidade. Mas esta engenhosidade não se ficava pela roupa masculina, de todo. Vamos agora espreitar o que as mulheres usavam por baixo da saia, o chamado saiote. Esta peça, com o número MM 96/405, vão ver que era igualmente inteligente e cheio de segredos. Era um verdadeiro mundo à parte. Tinha, por exemplo, um bolso escondido de lado, uma solução super prática para guardar umas moedas ou a chave de casa em segurança enquanto se estava no campo. Depois, aquelas dobras horizontais, as refegas, não estavam ali por acaso. Eram elas que davam estrutura, forma e volume à saia que ia por cima. E por fim, a barra de renda, claro, era um toque de beleza, mas era também uma forma subtil de mostrar a perícia da família e, claro, o seu estatuto económico. Ok, mas de onde vinha o tecido para fazer estas peças todas? A resposta não estava numa loja, como é óbvio. A resposta estava na terra. E começava com a longa e trabalhosa viagem do linho. O linho era a base de tudo. E o chamado ciclo do linho era muito mais do que apenas agricultura. Era um ritual que envolvia toda a família, toda a comunidade. Desde o momento em que se plantava a semente até se ter o tecido pronto no tiar, tudo era feito em casa. Era, no fundo, a espinha dorsal da economia familiar no mundo rural. E imaginem só o trabalho que isto dava. Primeiro, semear e colher, tudo feito à mão. Depois, os caules iam a demolhar, muitas vezes nas famosas lavadas, para ajudar a soltar as fibras. A seguir, essas fibras secas eram batidas e fiadas fio a fio para se transformar em linha. E só no fim é que se ia para o tear, que era uma máquina complexa e que ocupava um espaço precioso dentro das casas, para finalmente tecer o pano. Cada centímetro de tecido tinha horas, dias, semanas de trabalho árduo. Portanto, tínhamos esta roupa super prática que nasceu da necessidade e do trabalho. Mas como é que ela passa de uma ferramenta do dia-a-dia para o traje vistoso que hoje associamos ao folclore da Madeira? Bem, essa transformação é uma história fascinante e não aconteceu por acaso. Se olharmos para a linha do tempo, vemos uma evolução clara. Nos primeiros séculos, a roupa era muito simples e funcional. Mais tarde, começam a aparecer cores mais vivas, coletes mais justos, alguma influência de fora. No século XIX, a famosa saia às riscas e a carapuça já são a imagem de marca da ilha. Mas a grande viragem acontece no século XX, com o que os especialistas chamam a folclorização. É aí que o traje deixa de ser só roupa e passa a ser um símbolo cultural, padronizado para representação. É preciso imaginar o cenário a meio do século XX. O uso do traje tradicional estava a desaparecer rapidamente. Chegou a ser visto como um sinal de atraso, de pobreza. Parecia que estava condenado a desaparecer. Mas foi precisamente quando estava à beira do abismo que surgiu um movimento para o resgatar. E esse resgate teve um ponto de partida muito claro. Como nos diz o Jorge Torres, o grande ponto de viragem foi a criação do grupo folclórico da Casa do Povo da Camacha em 1948. Grupos como este fizeram um trabalho incrível de pesquisa, recolha e depois de palco. Transformaram o que era cotidiano num símbolo de orgulho e de resistência cultural. Por trás destes grupos estavam pessoas com uma visão muito especial. Pessoas como Carlos Santos, que insistia que as tradições do povo tinham arte, beleza e caráter próprios e mereciam o máximo respeito. Ou figuras carismáticas como a bailarina Maria Ascensão.
Eles não se limitaram a copiar o passado. Eles deram uma nova vida, uma nova dignidade a estas tradições, elevando-as a uma forma de arte. E isto leva-nos a um ponto fundamental. Antes de ser um traje para o palco, este vestuário era uma espécie de bilhete de identidade em movimento. Era uma linguagem que toda a gente na comunidade sabia ler e interpretar. Funcionava quase como um código social. Bastava olhar para a cor da saia de uma mulher para se saber o seu estado civil. Vermelho vivo para as solteiras, tons mais escuros para as casadas. O número de pregas no saiote indicava a riqueza da família. Mais pregas, mais tecido, mais posses. Até o corte e o padrão da roupa podiam denunciar de que zona da ilha a pessoa era. Era um sistema de comunicação não verbal perfeitamente afinado. E é importante percebermos isto. A roupa de trabalho, a do dia-a-dia, era muito mais simples e resistente, feita de tecidos mais grosseiros, como a estopa. Os trajes espetaculares que hoje vemos nos museus e nos grupos folclóricos, esse eram a roupa de ver a Deus, o melhor que uma família tinha, guardada a 7 chaves para as festas e os dias importantes. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, não é? No momento em que uma peça de vestuário se transforma num traje, num símbolo, o que é que se preserva e o que é que se perde pelo caminho? Ao preservarmos estas peças, celebramos, e muito bem, uma herança riquíssima. Mas, ao mesmo tempo, corremos o risco de esquecer as vidas dinâmicas, o trabalho e o engenho do cotidiano que elas um dia representaram. Um mundo que talvez se perca na beleza estática de uma peça de museu.